Olá, galera, vamos nós agora, literatura capítulo 6, literatura informativa e jesuítica. Olha essa cena aqui, né, índios, né, e aqui ó, roupa. É uma das formas de se entender determinados aspectos do Brasil, é considerado as várias formas por meio dos quais os indígenas e brancos se relacionavam. Olha, né? Aquele primeiro momento que a gente sabe que acontece, ou melhor, que aconteceu na história, né? No ponto de partida, gente, desse capítulo, existem alguns questionamentos. Falando da relação do índio, né? Do contato do índio com o branco, e esse contato, né? Uniu culturas. Teve encontros e desencontros, a gente sabe disso, mas o que vocês acham, né, que dá para expor, né, que foi bom, olhando para essa imagem aí? E o que foi ruim também, que a gente sabe que aconteceu? Uma imposição do branco, enfim, querendo usar a esperteza para cima do índio, N coisas a gente pode falar nessa primeira questão. No momento em que os portugueses chegaram aqui, estimava-se que o território brasileiro fosse habitado por 5 milhões de indígenas. Por quais motivos houve um decréscimo disso? O que aconteceu? Doenças que o português veio para cá e veio trazendo, a própria guerra, tomar a terra, eles não conheciam arma de fogo, N coisas aconteceram. O conhecimento do modo de vida do indígena chega a ser bastante detalhado em virtude dos relatos dos viajantes. Então, aqueles que estavam aqui relatavam, e os dos missionários também relatavam minuciosamente como é que eles viviam. Que elementos da cultura dos indígenas foram incorporados à brasileira? Muita coisa, principalmente a comida, né? E a própria palavra. Tem muito que a gente fala assim, isso vem do indígena, vem do tupi, muita coisa. Objetivo dessa unidade: compreender esse caráter informativo nos textos, entender o contexto dessa literatura jesuítica, o que os jesuítas vieram fazer, conhecer e analisar esses textos nesse período quinhentismo, é aqui que vai começar em 1500 mais ou menos, e a importância da Carta de Caminha, que foi um documento histórico que ele relatava tudo que tinha aqui, por isso que cresceram o olho e muitos quiseram vir para cá, porque achavam que isso aqui era a galinha dos ovos de ouro. Lendo a literatura. Aqui tem um poema, Erro de Português. Quando o português chegou debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena. Fosse numa manhã de sol, um índio tinha despido o português. Então isso aqui é profundo, hein? E agora nós vamos fazer a nossa interpretação, tanto é pessoal, tá? É profundo e é pessoal. As questões aqui, pessoal, tá vendo? A literatura informativa. Ao longo do século XVI, muitos europeus que estiveram no Brasil durante os anos iniciais do processo de colonização produziram texto em que se podem ler suas observações sobre paisagem, achava o lugar aqui lindíssimo, a natureza, tudo que tinha aqui de belo, o povo que aqui vivia, e as razões foram várias. Tinham interesses pessoais, tinham obrigações de dar essa informação, explorando a terra para Portugal, curiosidade, então tinha, na verdade, muitos interesses. E essa produção compõe um momento que se inicia a literatura brasileira. Gostaria muito que vocês grifassem isso aqui. Aqui começa literatura no Brasil. Até então, já mostrei para vocês em um quadro, era na Europa. Era conhecida como literatura informativa, de informação, ou quinhentismo, porque foi em 1500 que começou isso aqui. Descobrimento e início da colonização. Eles reconhecem o território, eles fazem essa exploração dessas faixas litorâneas, porque o Brasil é imenso, e mostra para a coroa portuguesa essa terra descoberta e a importância dela, tá? Aí dá início a esse processo de colonização no Brasil.
O primeiro passo para estabelecer foi que os pequenos povoados ao longo do litoral, né, essa estratégia de ocupação, o espaço, eles precisavam ministrar isso aí, dar uma densidade nessa situação que estava muito em aberto. E aí inibia, né, em alguns momentos, os adversários tentar se fixar nesse território. Exploração do pau-brasil, isso aqui é importantíssimo, porque isso aqui para eles, ó, era dinheiro vivo naquela época. Aqui nós temos uma cena, ó, a bandeira, ó, né, de Vasco da Gama. Aqui a aldeia, índios. Aqui, ó, soldados, os portugueses. Aqui, ó, um jesuíta aqui, né? Os primeiros grupos, né, de pessoas que estavam sendo povoados. Isso aqui foi no litoral de São Paulo, tá? Em 1549, os missionários jesuítas pertencentes a essa colônia de Jesus, por isso o nome jesuítas, que era uma ordem religiosa católica fundada por Inácio de Loyola, chegaram ao Brasil e se estabeleceram inicialmente na Bahia. E depois foi descendo, São Paulo, até conquistar tudo. E aí, o processo qual era? Catequização. Eles tinham que catequizar o índio, porque eles eram brutos, eles tinham outra formação, eles tinham uma outra visão, era tudo diferente. Então, os jesuítas, eles buscavam converter os povos indígenas ao catolicismo, trazer para a religião, alterando toda a vida deles, e aí valorizava o trabalho, né, os padrões culturais e tal, aqui, ó. Sempre assim. Apesar do processo de catequização dos índios ser questionável, os jesuítas tiveram um papel fundamental na estruturação da educação no Brasil. Entre suas iniciativas, no que se refere à educação, pode ser destacado o rompimento das práticas da Europa, da época, que determinavam o aprendizado de ofício de armas e somente para a nobreza, e o aprendizado de ofício para as classes populares medievais. Tá? Só podia aprender quem tinha uma condição. E aí acabou com isso. A Carta de Pero Vaz de Caminha. Esse texto, gente, marcou o início da literatura brasileira. Eles escreveram, o Pero Vaz de Caminha escreveu, e aí o que acontece? Mostra fatos importantes, o que acontecia, como é que foi a viagem, né? Buscando esse caminho para as Índias, que acabou passando por aqui sem querer e descobriu, registra isso e manda. Então essa mistura de impressões e considerações foi o que despertou a vinda de mais gente para cá. Aqui está a carta, olha, aqui desse lado, aqui está um trecho, né, representativo de uma página da carta, tá? E aí sim vem as crônicas. Mostra que, como eu falei, são textos identificados como crônicas porque ele criticava o valor histórico e os registros que eram feitos nela, né? Tinha um tratado, aqui tem alguns exemplos, nada demais, tá? Aqui vem atividade, que vocês irão responder, fala das grandes navegações, que os portugueses foram os pioneiros nisso, eles jogaram o mar e aí não sabia para onde que ia, mas ia para algum lugar, e aí fizeram várias rotas e aí chegaram descobrindo várias terras, né? Mostra a natureza e o indígena nessa poesia. Muitos escreveram, né, sobre a cultura, foi que começou a fixar um pouquinho, a mostrar também esse lado do Brasil. Teve essa literatura jesuítica, né, que era a parte de catequese, igualar os direitos e deveres, mas como a gente sabe até hoje, isso aqui é só no papel, né, existe essa desigualdade. Aqui nós temos uma atividade aqui, mostra, né, um auto, como nós falamos no capítulo anterior, falando, né, aqui no caso, né, era da lei seguida pelos indígenas. Aqui nós temos um poema, uma interpretação. Aqui fala da colonização africana, Angola, porque nós sabemos que foram tirados negros de lá,
e trazido para cá. Então, além de achar um índio aqui, ainda tinha um negro. Então, foi uma mistura, tanto é que o Brasil tem mulato, tem uma pessoa mais clara, tem um mais escuro, tem um mais... enfim, é uma mesclagem, um mix de raças, né? Que misturou aí, um pouquinho dali, um pouquinho daqui, e aí deu no que deu. A gente sabe que eram compostos de terras continentais localizadas com, hoje, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Brasil e Portugal. São 7. Todos esses falam português, tá? Só que quando teve o novo acordo ortográfico, esses países tiveram que concordar com uma unificação. Por isso o acordo. Aqui nós temos um poema, a interpretação, tem um Organize as Ideias aqui, que é um fichamento para falar, tá? De um texto, copiar um trechinho de uma literatura, e aí sim a gente entra na hora do estudo, que a gente vai ver um outro dia. Esse capítulo aqui é muito objetivo, muito rápido, porque ele se resume exatamente isso. A posição do índio, a posição do branco quando chegou no Brasil, o que ele impôs ao índio, como o índio se manifestou, o que aconteceu aqui, quais foram as condições, os costumes, os hábitos, tá? E a carta, que foi o documento importantíssimo de Pero Vaz de Caminha. Ok? Muito obrigada, gente. Um beijo. A gente se fala. Não deixem de fazer esses exercícios. Em um próximo momento a gente vai voltar e eu vou passar para vocês todo o cronograma das atividades, tá? Obrigada. Desculpa alguma coisa, tá?